Ah, beleza. Tô começando a achar isso meio chato só porque eu não tenho com quem conversar ouvindo, só falando. Aí fica meio. Poxa, o que eu tô fazendo aqui? Queria colocar aquele negócio de fazer perguntas, mas não achei onde fica. Então vai ter que ser assim mesmo. E. Oi, oi. E. Outra coisa. Como é que eu faço pra ver. Ah, tá. Descobri. Não sei como é que eu faço pra ver como é que rolaram as perguntas de antes, mas já tô vendo que dá pra rolar a conversa. É a primeira vez que eu faço isso, então tô aprendendo junto, pelo menos por conta própria. E. E o que? Olha, João entrou com duas contas diferentes, tô me sentindo até privilegiado. Olha, alguém fez pergunta aqui. Hum, chegou pergunta, olha que legal. Eu não sabia que chegava assim. Quando eu comecei a estudar tarô? Ó, aparece pra vocês a coisinha aqui? Que legal. Então, quando eu comecei a estudar tarô, basicamente, estudar mesmo, em junho desse ano. Mas, se eu for colocar estudar como uma coisa mais ampla, foi em 99, 2000, por aí, uns 20 anos atrás. E só que era mais assim, hobby, mais pra aprender coisas novas, pra ver como é que é mesmo, nada muito sério. E esse ano, quando foi em junho, eu ganhei um tarô de presente e me empolguei. Fora isso, a Lívia Lima, a astróloga, que é minha melhor amiga também, por favor sigam-na também no Instagram, ela sempre falava: ah, você tem que ir para esse lado também, que seu mapa te indica, que você tem que falar com pessoas, que você tem que exercitar esse lado mais espiritual e tal. E aí eu ficava: ah, mas que isso, eu já faço esse trabalho lá no centro, tem as palestras e tudo mais. Ela: não, mas tem que levar isso pro lado mais de profissão. E eu ficava: gente, mas isso não é profissão. Preconceito meu também. Então, e aí, o que aconteceu? Comecei a estudar, me encantei mais. Do deck comprado, eu acabei comprando outros também. Então agora eu já tenho tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6 olhando pra minha cara. E isso porque comecei com dois só, mas tudo bem. Não, minto. Comecei com um, depois eu recomprei ele numa versão nova, e aí comprei outro. Só que nada disso com estudo. Foi só porque eu gostava mesmo. E aí eu gostava e achava as cartas bonitas e ficava por isso só. E aí quando eu ganhei esse de junho, que assim, pra quem me conhece sabe que ele é tipo a minha cara, que foi esse daqui, é a Lívia. Olha, atrasada porque tava me divulgando, assim tá perdoada, viu? E aí eu ganhei esse daqui em junho, no Dia dos Namorados. Não necessariamente de Dia dos Namorados, porque acho que ele foi de aniversário também e tudo. Mesmo aniversário sendo 4 meses depois disso. Mas enfim, aí quando eu ganhei ele, e aí entra uma questão também, porque eu só conhecia e só jogava com os arcanos maiores, porque eu achava os menores muito complicados, que eu nunca ia entender. Só que, cara, esse tarô é tão lindo. Deixa eu pegar um menor aqui, por exemplo. Você pega uma carta dessa, o 7 de ouros. Olha como ela é linda. E aí eu pegava uma carta dessa e olhava e, tá, ela tem que falar comigo, porque senão vai ser inútil eu
ter 78 cartas, conhecer só 22 dela e ignorar todas as outras. Então, eu comecei a catar vídeos no YouTube mesmo. É aquela coisa bem gratuita, porque dinheiro não temos, né? Ainda mais em 2020. Então, fui atrás de vídeos gratuitos, que João já conhecia. João, que diga-se de passagem, foi o primeiro a entrar aqui, que orgulhinho do coração. E aí, nesses cursos gratuitos online, fui, me empolguei, e aí comecei a fazer um curso também daquela plataforma Udemy, enfim, com o Guido Tarô Nosso de Cada Dia, que é um fofo. E daí foi. Fora isso, comecei também com a coisa da prática, de começar a usar os arcanos maiores e os menores. E com isso, fui praticando mais e não parei. E não pretendo. Então, basicamente isso. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Gente, tô achando isso muito chique de ter perguntas para responder. Mas as perguntas estão aqui, achei. Muito obrigado. O que mais vocês querem saber? Olha essa que linda também. Eu tenho uma coisa por raposas graças ao Pequeno Príncipe. E tipo, o naipe de espadas, ele é muito mal visto. O pessoal tem medo dele. E eu adoro. Porque meu signo diário, eu adoro essa coisa de estudo, de botar a mente para funcionar, então sou suspeito para falar. Mas aí você pega uma carta dessas de espadas com uma raposa como símbolo, e como vai te dar vontade de estudar a carta? Né? Então, pra mim é isso. E aí agora começaram a entrar as pessoas conhecidas e eu começo a ficar mais tímido, tá vendo? Por quê? Porque esse povo me conhece já há anos, há uns, sei lá, 6, 7 anos, e aí eu fico meio... Tá, esse é um lado que ninguém basicamente conhecia, então, o lado de estudo do tarô. Até porque só esse ano que ele meio que saiu, né? Qual o meu arcano favorito? Ah, esse eu faço questão de falar. Deixa eu achar ele porque eu gosto de mostrar. Ele sempre foi meu favorito, dentre os maiores, né? Sempre, sempre. Não sei se meu ascendente faz alguma diferença nisso, porque aí eu descobri depois que ele tem uma ligação direta com essa carta, ou se eu sempre gostei do significado dela. E tem uma outra questão aí também, que é, eu descobri também, graças ao João, o Sakura Card Captors, que eu não conhecia, eu nunca tinha assistido. Na época que passava na TV Globinho, ou coisa do tipo, eu já estava ou estudando ou trabalhando. Eu acho que era trabalhando na época. E aí eu não conseguia assistir. E eu assisti o desenho e me apaixonei por ele. E aí em algum momento a Sakura cria uma carta completamente nova, que é a cara dela, que é basicamente o significado do meu arcano favorito, que é esse. A estrela. Se vocês quiserem eu separo ele nos outros decks que tem aqui do lado também. E olha que simbólico, você vê, na carta não tem basicamente nada. Tem uma raposa, uma serpente, um laguinho e uma estrela lá no alto. E as duas olhando para o alto. E aí dentro da simbologia do Pequeno Príncipe, a raposa foi a amiga que ele fez quando chegou aqui. A serpente foi que ajudou ele a voltar para o planeta dele. Então a estrela nessa carta é o planeta onde ele está. E as duas estão olhando para lá porque estão com saudades. Estão de alguma forma sendo guiadas por ele. A água aqui representando o movimento ao sentimento e tal. E a carta da estrela, ela fala muito, ela fala basicamente e completamente de esperança, de se deixar levar por essa luz dentro da gente que não se apaga. Então, não sei, eu me apeguei a essa carta e tomei como favorita. Pra mim, ela é ligada ao signo de Aquário.
Então, por isso que eu falo que eu acho que tem a ver com o meu ascendente também. E dos maiores, esse é meu arcano favorito, embora eu goste de alguns outros também. E, ó, por exemplo, eu ganhei até uma almofada no meu aniversário que tem uma representação da carta da estrela. Ainda não tem esse deck, mas é porque eu tô esperando ele chegar. Não é linda demais? Então, você se apegando a uma esperança que vem de você não sabe de onde. E aí o problema também é se apegar demais, né? Então, quando se apega demais, a coisa pode desandar. Tudo precisa de um equilíbrio. Sim, é linda demais. Esse se chama The Light Seers Tarô, esse que tá pra chegar ainda. Olha, do início, me apresenta, coisa mal educada. Desde o início rolando e eu nem me apresentei ainda. Mas é porque, assim, vocês já estão aqui também, né? Então, achei que já me conheciam, mas enfim. Anderson, do Rio de Janeiro, caso o sotaque não tenha denunciado ainda. No último dia 5 de outubro, diz minha certidão de nascimento que eu completei 40 anos. Mas minha cabeça não me deixa pensar assim, não. Então, assim, eu diria que eu tô lá pelos, sei lá, 28, por aí. 28 é um bom número, né? Não, Lívia, o Light Seers é esse, é dessa carta. Enfim. Teoricamente 40 anos, não sei o que fazer da minha vida, porque eu tô naquela de terminando uma faculdade e fazendo outra e fazendo pós, mas não tem trabalho para nada e o ano inteiro tá parado por conta de tudo, né? Então, basicamente, tô eu aqui aprendendo um pouquinho com o tarô, tentando entender um pouquinho mais para poder, quem sabe, seguir daí em diante. O que mais que eu posso falar para me apresentar? Bom, já que vocês gostam de signos, Libriano, né? 5 de outubro, com ascendente em Aquário, Lua e Vênus em Virgem e Marte e Mercúrio em Escorpião. E isso faz muita diferença na minha vida. Lívia que eu digo. O que mais? Ó, Tatiana, então, pois é. 9 é um bom número também. Eu acho que 9 combina muito com o tipo de filme que eu assisto, por exemplo. Você coloca um filme meio pesadão pra eu assistir, eu vou... Ah, tá, legal, mas você me bota um filme da Disney, eu vou parar e sentar e ver o filme inteiro. Tipo, eu já vi Frozen uma... Sei lá, perdi as contas de quantas vezes eu já vi Frozen. E isso é só um exemplo. Ah, sim, Lívia, e Urano. Eu tenho Urano em Escorpião também e no meio do céu. Então, quer dizer... Olha... um bocado de coisa aí também. Pra quem conhece astrologia, isso me define um bocado. Aliás, eu tenho um blog chamado Urano em Escorpião. Se jogar no Google lá, Urano em Escorpião, é um blog que eu escrevo algumas coisinhas meio aleatórias lá. Que afinal, Urano, né? Enfim. Qual carta as pessoas têm preconceito? Disse o João. Cara, deixa eu pegar uma aqui. Porque esse está na ordem, vai ser mais fácil de achar. As pessoas têm preconceito com algumas cartas, porque bate medo, porque não conhece, porque não consegue entender. E assim, tem uma questão também muito forte com o medo, que é o seguinte: por que a gente tem medo da carta do tarô? E isso aí é uma reflexão minha, tá? Pode ser que eu tenha lido isso em algum lugar? Pode ser. Mas é uma coisa que eu penso um bocado. Por que a pessoa tem medo da carta do tarô? Porque ela não quer encarar aquilo que a carta mostra, mas que na verdade está mostrando fora o que está dentro da pessoa. Então, se a pessoa tem medo da carta do tarô, ela tem medo da situação que a carta aponta. Aí que tá. A Paula diz que acha que é do enforcado. Depende, ó. O enforcado... Gente, olha que lindo. Isso daqui é todo holográfico, mas enfim. O enforcado, ele não está enforcado. Ele está pendurado, ó. Ele está pendurado pelo pé, ele não está enforcado. Então, ela... E tem um halo de luz aqui em volta da cabeça dele, tá vendo? Que mostra que ele vai ter alguma iluminação em algum ponto da vida, se mudar esse ponto de vista, por isso que ele está de cabeça para baixo. Muita gente tem medo da carta do pendurado porque ela exige algum sacrifício. Ela exige que você doe algo para receber algo depois. Então é justamente
ver um outro ponto de vista para ampliar a consciência. Muita gente tem medo disso, sim. Mas pessoas têm muito medo da morte, porque acham que a morte significa simplesmente a morte, sendo que aí eu tenho uma notícia para vocês, que eu não sei se vocês vão levar numa boa, mas a gente morre o tempo todo. Fisicamente e no dia a dia com situações do cotidiano, porque a gente nunca é a mesma pessoa de ontem. Então, assim, o meu eu de ontem morreu durante a noite. Eu já sou uma pessoa completamente diferente hoje. Que é uma frase, inclusive, de Alice no País das Maravilhas, ou Alice através do espelho, enfim, um dos dois, que pergunta, acho que é Alice no País das Maravilhas, que alguém pergunta pra ela: quem é você? E ela responde: eu não sei, porque eu não sou mais a mesma pessoa que eu era quando cheguei aqui. Então, isso é a morte, sabe? Não tem que ter medo dela. Tem muita gente que tem medo dessa também, que é do diabo. Por quê? Porque não consegue controlar os próprios instintos, não consegue controlar tudo isso que está reprimido dentro da gente. E tem muita gente com medo dessa daqui, da torre. Que, bom, ela assusta mesmo, porque tem as pessoas caindo lá do topo da torre, um raio que vem do nada atingindo e tal. Mas também é o medo quê? De encarar uma destruição de algo que já deveria ter caído há muito tempo e a gente insiste em não querer derrubar. Lívia falou que gosta muito da carta dele no tarô mitológico. Dele qual? Do pendurado? Pendurado, a carta do pendurado no tarô mitológico é Prometeu. Prometeu, que roubou o fogo dos deuses para dar aos humanos e por isso foi castigado, até que, enfim, depois de castigado, se tornou um deus. Então, olha que curioso. Depois do sacrifício todo que ele e da luta dele, né, para levar luz para as pessoas, achei, ele consegue se libertar. Ó, essa é o pendurado no mitológico. E aí tem uma história também que essa águia que está ali no alto, ela vinha toda noite comer o fígado dele. Lembrando aqui das aulas de biologia, o fígado é aquele órgão que se regenera depois de um certo tempo, né, de alguma forma. Obviamente, se você não perdeu ele todo ou algo do tipo, ele tem a capacidade de se regenerar de alguma forma. Então essa águia vinha, comia o fígado dele e ia embora. E aí na noite seguinte vinha, comia o fígado dele e ia embora. Então é um sacrifício mesmo, não era só simplesmente preso na pedra, nem nada do tipo. Eu acho que essas são as que o pessoal tem mais preconceito com essas cartas. Ah, e com o 10 de espadas. Deixa eu pegar o 10 de espadas nesse daqui. Que também o 10 de espadas é: meu Deus, eu vou morrer, eu tô morrendo, ou algo do tipo. Porque assim, a imagem dela é muito forte também. Vocês conseguem ver que é uma pessoa caída com 10 espadas cravadas nas costas dela. E o pessoal tem um pânico, um terror dessa carta, porque, de novo, ela também quer mostrar que tudo aquilo que você pensava e acreditava pode não ser verdade. Então, exige da mente uma morte para a qual muitas pessoas não estão preparadas. Então, o 10 de espadas tem essa capacidade. Eu particularmente acho o 10 de paus pior, porque o 10 de paus, ele é aquela síndrome do burnout, sabe? Quando a pessoa simplesmente surta de tanto estresse. Eu acho isso pior do que rever a própria mente. Mas aí vai de cada um também. O que é mais? Lívia perguntou: isso da Sakura Card Captors tem a ver com aquele baralho que eu achei que era um deck? Sim! Porque isso é um sonho de consumo, gente. Então, assim, por favor, se vocês quiserem se consultar, pode me chamar, porque eu preciso começar a ganhar dinheiro para comprar as coisas que eu quero, sabe? E Sakura Card Captors, ela vai falando um pouquinho do universo do desenho, do anime, enfim. Ela, sem querer, deixa escapar uma série de cartas que tem poderes, e ela, por ter deixado escapar essas cartas, tem que recapturá-las.
Ela faz isso com a ajuda do guardião das cartas e tudo mais, e cada carta tem um significado. Aí tem, por exemplo, como é que ela deixa as cartas escaparem? Ela vê um livro antigo, no livro tem uma série de cartas, um baralho com algumas cartas, tipo baralho, e aí ela pega a primeira carta e lê. E a primeira carta é o vento. Nisso que ela fala em voz alta o vento, todas as cartas voam, porque o vento surge e se espalham por toda a cidade. E ela tem que começar a recapturar as cartas, sendo que tem cartas que são okzinho e tem carta que é punk pra capturar. Como é que você captura uma carta de fogo, por exemplo, que começa a simplesmente jogar, tacar fogo em tudo? E em algum momento da história ela descobre que ela pode usar as próprias cartas para se orientar com relação ao que ela precisa fazer para achar as próximas cartas ou para ajudar a tomar alguma decisão ou algo do tipo. Então tem também as cartas de Sakura servem como um oráculo também. Isso é muito legal porque ainda mais conhecendo o desenho, né, conhecendo a história, você tem aquele envolvimento, você entende o que é a carta da sombra, o que é a carta da água, do sonho. São lindíssimas as cartas, lindíssimas. Eu tenho muita, muita vontade de ter. Tanto as cartas Clow, que são as que ela tem que pegar na primeira temporada, quanto as cartas Sakura, que ela começa a criar depois. E aqui eu falei que da estrela, que tinha muito a ver com a carta que a Sakura cria, porque em algum momento, isso é um microzinho spoiler, então quem não quiser saber, por favor, quem quiser assistir Sakura, boa sorte, mas quem quiser assistir Sakura ainda, tapa os ouvidos caso não queira o spoiler. Ela cria a carta da esperança, então, que é basicamente o significado da estrela. Então sim, tem um deck de Sakura Card Captors que eu acho lindo e maravilhoso. Um dia, quem sabe. Olha eu metendo o dedo na lente porque queria ver que horas tem. 28 minutos batendo papo. Que bom. Eu achei que não ia ter ninguém com quem falar. Tem, ok, entre 9 e 10 pessoas de vez em quando. Tá ótimo. O que mais vocês querem saber? Ah, tem uma coisa curiosa também, que tem alguns decks em que eles têm um significado todo próprio para algumas cartas. Eu mostrei ali a da morte, a da morte, a do diabo, a do 10 de espadas e a da torre, por exemplo. E eu pegar um outro deck aqui para mostrar, porque esse daqui, por exemplo, o 10 de espadas, vou ilustrá-lo para vocês verem, porque ele tem um sentido um pouquinho diferente. Olha que curioso. Bem, primeiro por conta do nome do deck, que é o Gei Tarot. E ele tem cartas próprias. Deixa eu achar elas aqui. Que são muito, muito legais, porque tem uma representação, um significado todo apropriado dentro desse contexto gay. Porque, por exemplo, deixa eu caçar a morte, achei. Eu quero mostrar principalmente a da torre. A da torre é um momento bem, bem intenso mesmo. Deixa eu pegar também a rainha de espadas. Olha o pendurado, que a Paula tinha falado do pendurado. O pendurado aqui, Paula, é um cara num trampolim se jogando. Ou seja, ele está vendo o mundo de cabeça para baixo, mas ele está fazendo esse sacrifício por conta própria, para atingir alguma coisa depois. Então, também tem a ver, achei. A torre. A torre é maravilhosa. Agora, pronto. Achei esse que eu queria. Olha dentro dele como é que são as cartas. Por exemplo, a da morte. A da morte é um cara vendo lá que o companheiro dele se foi. Mas você vê que também tem todo um simbolismo
de saudade, mas não é uma carta escura, não é uma carta sombria, é uma carta de saudade. Então é simplesmente vendo que uma etapa da vida dele se foi e ele precisa seguir adiante. O diabo nesse deck, ele nem se chama diabo, não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui ó, chama-se self-hatred, ou ódio de si. Não tem tradução em português nesse deck, perdão, mas é exatamente isso. Ele tá vendo, você vê um cara, como a temática do tarô é gay, então assim, a gente tem que interpretar. Tem um cara vendo um quadro. O que o quadro representa? Uma família, família tradicional brasileira, sabe? Então, homem, mulher e filhos. E ele tá sendo focado pela luz do quadro. Você vê o foco não tá no quadro, o foco tá nele. Então assim, ele está sendo julgado porque ele quer uma vida que não pertence a ele. Então ele está sendo tentado a ser uma pessoa que ele não é, que é basicamente um dos significados do diabo também, que é você se deixar levar pelas tentações do caminho por ter medo de encarar quem você é por dentro. A carta da torre se chama a revelação, que é o momento em que o cara sai do armário e conta para os pais. Você vê que os pais dele não curtiram muita ideia não. E é um momento tenso na vida de todo mundo que está na posição do carinha. Então a gente consegue saber como ele se sente, sabe? E exatamente o que significa a carta nesse contexto. E o 10 de espadas, isso eu acho muito legal nesse deck. Você vê que tem a imagem tradicional aqui do cara morto com as 10 espadas. A gente pode remeter a um crime de homofobia dentro desse deck, por exemplo. Mas olha que interessante. Tem aqui uma mão que está com a tomada e o plug. E você não sabe se a mão está plugando a tomada ou desplugando a tomada. Ou seja, se está pondo foco nesse quadro ou se está simplesmente se desfazendo dele. Então, que é também um dos sentidos do 10 de copas, que as pessoas têm tanto medo. Eu sou apaixonado por esse deck. Acho ele maravilhoso. A carta da estrela, olha que lindo. É simplesmente isso, brilhar. Se deixar guiar, também tem um significado legal na carta da estrela, que é você se deixar guiar pelas estrelas. Então, foi uma coisa que eu ouvi esses dias, eu não tinha parado para pensar nisso. A carta da estrela também pode falar sobre astrologia. Isso a gente soube lá no... falou sobre, né, no grupo do curso do Guia, do Tarô Nosso de Cada Dia, que sim, é uma forma de olhar para o céu, né, de olhar para as estrelas, se deixar guiar e ter esperança. Então tem tudo a ver com astrologia também. E aqui é basicamente isso, você vê que é um cara lá em cima representando essa esperança, esse céu indicando um caminho, como se ele fosse uma espécie de guia. E esse deck também tem uma particularidade que, por exemplo, o Valete, que é o Valete é a carta que fala sobre aquele nosso lado mais infantil, mais da infância, os primeiros impulsos, a primeira vontade. O Cavaleiro já é mais aquele lado adolescente, quando a gente ganha um impulso de querer fazer acontecer e tudo mais. E a Rainha é o lado mais maternal e o Rei o lado mais paternal. Isso assim, de arquétipos, tá? Não quer dizer que a Rainha é somente uma mulher, mas assim, alguém com as características mais voltadas para esse lado. Eu, por exemplo, não me identifico com o Rei de Espadas, mas me identifico muito com a Rainha de Espadas. E nesse deck o Valete se chama Jovem, que é o jovem mesmo. O Cavaleiro se chama Homem, que é o impulso. O Rei se chama o Sábio. E a Rainha se chama o Guia. Então aqui, ó, o Guia de Espadas, que seria a Rainha de Espadas, que é a carta com que eu me identifico nessas cartas da corte. É o guia indicando o caminho. Você vê que está segurando uma espada, que é a força do pensamento em ação, uma das coisas que representa e tal. E aí, até aproveitando da Rainha de Espadas, entendendo o porquê das cartas da corte.
O que são as cartas da corte? São justamente essas cartas de... Pegar aqui, por exemplo, do deck de espadas mesmo, já que eu estou falando dele. Pajem, cavaleiro, rainha e rei. Então você vê o pajem, o cavaleiro. Você vê a diferença, né? Vou botar um do lado do outro aqui. Olha a cara de sonhador do pajem e olha a cara de quem vai atacar um exército do cavaleiro. O cavaleiro de espadas é aquele que tem um pensamento todo, acha que está com a razão absoluta e que pode enfrentar o mundo todo e vai conseguir vencer a batalha. A gente sabe que não é bem assim. E o outro tá com aquela carinha de sonhador, de que preciso entender ainda para onde ir e tudo mais, mas quero seguir adiante. A rainha de espadas já é aquela mãe dizendo, olha só, se você não fizer isso, você vai quebrar a cara, tá? É aquela que manda real, não é aquela mãe que passa a mão na cabeça, não. Acho que por isso que eu me identifico. E o rei não, o rei já tá naquela posição de homem sábio e tudo mais, de vem aqui que eu vou te dar um conselho. E essas cartas da corte, elas têm os 4 naipes do tarô, e cada uma também representa essa energia de acordo com esses arquétipos baseados nos naipes de tarô. Por exemplo, o naipe de paus, que é ou de bastões, depende, tem gente que fala bastões também. Ele fala sobre o desejo, sobre o impulso, sobre aquilo que está guardado dentro da gente, as motivações internas e a espiritualidade e coisas do tipo. O naipe de ouros, ou de pentáculos, ou de moedas, fala sobre tudo que facilita a nossa vida material. Então seria tipo corpo, saúde, dinheiro, relacionamentos que nos ajudam a seguir em frente. Então tem todo esse lado, tudo que é do plano físico. O de copas ou de cálices fala sobre o emocional, sobre como a gente deixa a emoção jorrar. É tudo aquilo que nos remete a esse lado. E o de espadas, eu mostrei para vocês as cartas da corte. O de espadas é tudo que envolve a mente, o pensamento. Então é por esse lado. Tudo que nos faz pensar. Talvez por isso as pessoas não gostem do naipe de espadas, porque muita gente tem preguiça de pensar, né? Então leva um tapa na cara toda vez que vem uma carta de espadas. Mais perguntas. Quando eu peço para tirar uma carta oráculo para mim, sempre sai a força. Já há vários anos isso. Talvez, Ana, porque você precise começar a acessar essa força dentro de você. A força é muito algo pessoal, porque cada um é forte do seu jeito. Cada um tem essa força dentro de si de uma forma. Então talvez você precise achar essa força dentro de você. Até aproveitando para mostrar aqui no do Pequeno Príncipe. Olha, como é que ele representa essa força? O Pequeno Príncipe cativando a raposa a ponto dela ficar confortável no colo dele. Então é exatamente isso. Você domar esses instintos internos, digamos assim, mas se sentindo confortável, não querendo atropelá-lo, não querendo fazer com que ele desapareça, porque ninguém é forte assim, escondendo, porque senão em algum momento aquilo acaba explodindo lá quando for no nosso passo do diabo, por exemplo. Então é você entender, acolher a sombra e seguir em frente. E aliás tem tudo isso também, né? O tarô, ele é um oráculo que ele conta uma história, pelo menos principalmente os arcanos maiores, não que não aconteça com os menores, mas os maiores eles falam da jornada do louco. Isso é muito interessante para conversar sobre, quem sabe mais à frente a gente faz esse bate-papo de novo. O louco segue uma jornada e em cada carta, em cada arcano maior, ele aprende uma coisa. Nos menores isso também acontece, mas de um jeito menor também. São acontecimentos, entre aspas, menores, mas que também influenciam a vida. E cada qual representando, né, uma área da vida.
Então, basicamente é achar essa força. Então, se sai a força pra você, então ou é te dizendo pra ser forte, ou te mostrando que você pode ser mais forte do que imagina. Essa repetição provavelmente tem um motivo, mas não sei o que poderia ser. Você saberia, acho que eu já respondi isso, né? Então, sim, pode ser isso. Qual o meu naipe favorito e por quê? É o de espadas, é o que ninguém gosta. Primeiro, por quê? Porque eu tenho isso, né, de ascendente em aquário e querer ser o diferentão às vezes, mas nem tanto. Mas quase sempre. Então você vê que também tem uma vibe aquariana até nessa resposta, mas enfim. Eu gosto porque ele é o diferente, porque todo mundo rejeita, então eu fico, poxa, tadinho, coitado do naipe de espadas, só porque ele fala de coisas difíceis que a gente tem que encarar no dia a dia e tem medo. Então eu gosto muito dele porque ele força a gente a pensar. E isso é uma coisa que eu acho maravilhoso. Eu queria muito ter mais tempo para estudar e me forçar a pensar as coisas. Mas primeiro que eu, como bom quase aquariano por ascendente, sou displicente demais. Então você me coloca uma disciplina na minha frente que eu fujo. Mas eu gosto de conhecer coisas novas. Eu até estava falando com a Lívia ainda há pouco que ela estava pesquisando a respeito do ciclo de conjunção de planetas que primeiro foram que agora estão partindo pros signos de ar, e daqui a algum tempo, tipo centenas e centenas e centenas de anos, vão pro de água. E aí ela falou, mas não precisa falar isso, porque até lá a gente já morreu. Eu falei, não, como assim não precisa falar? Claro que tem que falar, primeiro a título de curiosidade. E segundo que a gente vai estar aqui de novo, se Deus quiser. Com outra vida, com outra roupagem de corpo físico, pelo menos. Mas, e o lado curioso também, eu quero saber que vai ser daqui a algumas centenas de anos, a gente vai passar por esse ciclo de água. Então tem que falar assim, poxa. É esse tipo de conhecimento que eu curto. Geralmente cultura inútil. Aliás, uma amiga minha me deu uma vez o Guia dos Curiosos, que é aquele livrinho dessa grossura. Tem várias curiosidades lá, assim, a maioria das pessoas diz que é curiosidade inútil. E eu li como um livro didático, gente, como um livro também de histórias, de contos, porque eu fiquei apaixonado. Eu li até a parte sobre esporte, que é uma coisa que nem me agrada, eu acho incrível. A Paula perguntou, existem outras cartas de tarô temáticas, além de Pequeno Príncipe, tipo Harry Potter e Senhor dos Anéis? Harry Potter eu não sei, mas Senhor dos Anéis provavelmente, e Game of Thrones eu tenho certeza que tem sim. Tem uma galera que é apaixonada por Game of Thrones que tem o deck, né, de Game of Thrones e faz essa ligação entre os personagens. Eu, como ignoro a série, eu não tenho a mínima vontade de ver, pra mim passa batido. A Bel perguntou se eu vou deixar gravado. Não sei se o Instagram vai me dizer como gravar, mas assim, tinha pensado nisso sim, deixar gravado. Vai que alguém quer, por algum motivo que eu desconheço, que alguém quer assistir isso depois, né? Então, quem sabe. Tem de Friends? Tem de Friends? Eu não lembrava de ter visto tarô de Friends. Poxa, seria legal. É uma boa. Tem tarô de gato, gente. O tarô dos gatinhos é a coisa mais fofa do mundo. E é lindo e tem tudo a ver. Oi, Dani. As cartas de Game of Thrones são lindas. Eu também não curto, mas as cartas são lindíssimas mesmo. Cara, e assim, por que dá pra fazer tarô com tantas temáticas? Primeiro, porque o tarô, ele conta essa jornada, né? Ele tem os arquétipos, então você consegue identificar personagens e entre aspas, encaixá-los naquele arcano, naquela posição, para que ele tenha algum sentido, algum significado. Gente, você vê como minha mente é avoada. Tá vendo como eu tenho que me ligar no naipe de espadas? A Lívia falou que mandou o tarô de Friends no nosso grupo e eu não lembro mesmo. Mas faz sentido a Phoebe ser a sacerdotisa.
Faz muito sentido. Então tem tarô de tudo por isso, porque a gente consegue adaptar para cada história. E aí, por exemplo, se vocês querem um exemplo disso, olha só. Para quem não sabe, aí vem um momento de propaganda gratuita. Isso daqui é uma cópia física, mas está disponível em e-book. Eu escrevi esse tijolinho aqui de 480 páginas, chamado Lindo Desastres, sabe? Então, para quem já leu, um beijo. Para quem não leu, por favor, está disponível lá na Amazon, então faça o favor de ler, porque, assim, particularmente falando, se fosse outra pessoa que tivesse escrito esse livro e eu tivesse lido, eu ia achar bem legal mesmo assim. Então, por isso que eu falo que às vezes eu falo que meio que não fui eu que escrevi não, mas porque é legal demais para ter sido eu. Mas aí, enfim, por exemplo, olha só, a estrutura do livro. Ele tem aqui 13 capítulos, aqui ele tem mais 7, sendo que tem um prólogo e um epílogo. Então são 22 capítulos no tarô. No livro, quantos são os arcanos maiores do tarô? 22. Então, mesmo sem perceber, eu fiz isso no livro. Eu coloquei o personagem principal, que é esse carinha aqui, o Miguel, passando pela jornada do louco. Ele percorre dentro do livro todo o caminho do tarô. Então eu conseguiria, se eu tivesse aptidão suficiente para isso, criar esse deck baseado no próprio livro. Felizmente alguém já se ofereceu para esse trabalho, então vai me poupar desse trabalho. Que mais? O que mais vocês querem saber, gente? Mandem mais alguma pergunta aí. Enquanto isso, olha só. Quer aproveitar? Esse daqui foi o que eu usei no mês passado, mês astrológico passado, que esse é o verso do Tarô dos Vampiros. Então, deixa eu aproveitar e tirar uma cartinha de conselho para a semana, enquanto vocês estão vendo, estão ouvindo, porque aqui deu vídeo pausado, e aí eu não sei se voltou ou não, então por favor me digam se voltou. Mas eu acho que voltou, porque sumiu o aviso, mas enfim. Depois vou deixar lá nos stories alguns perfilzinhos para vocês seguirem, que são de pessoas que valem a pena seguir. Então deixa eu cortar aqui no meio para tirar uma cartinha. Ó. Por exemplo, olha ó a figura desse carinha aqui. Você vê que é um tarô dos vampiros porque ele é totalmente voltado para vampiros mesmo. Esse é o 8 de paus, que fala sobre velocidade, sobre responder adequadamente às questões, mais por não ficar parado nem nada do tipo. Então o conselho é movimentar essa semana aí, porque não vai ter tempo de pausa não. Isso é um tapa na minha cara, porque eu tô querendo férias da pós que volta amanhã. E não vai rolar. Olha, por exemplo, o que eu acho muito legal nesse tarô também é o seguinte. Olha só. Duas cartinhas. Uma do Imperador. O Imperador tem aqui o símbolo de Áries nele, que é a correspondência astrológica do Imperador. O Hierofante, ou o Sumo Sacerdote, sentado lá no seu trono de aconselhamento. E tem aqui um símbolo de touro, que é justamente o correspondente astrológico dele. É muito legal, foi daí que eu comecei a querer estudar mais, porque, cara, tem como dialogar tarô com astrologia, e sim, tem, e eu não fazia ideia até descobrir esse deck. Esse tipo de coisa que vai acontecendo. É lindo demais esse deck, eu também acho lindo demais. E, claro, eu gosto de usar também, por quê? Porque assusta as pessoas, né? Você vê, olha que carta bonitinha do pendurado. Essa daria medo mesmo, né, Paulo? Olha. O cara preso numa cruz de cabeça para baixo, o sangue sendo vertido dele, com uma cruz lá no fundo também. Então, assim,
Tem um pouquinho de sacrifício aqui, mas a arte é linda, linda, linda. Esse deck é maravilhoso. Sim, Liv, eu tenho que ler aquele livro de tarô e astrologia que você me mandou. Eu tenho que tomar uma vergonha na cara, tá vendo? Por esse tipo de coisa que eu falo que eu tenho que ser menos displicente. Porque senão eu fico perdido. O que mais? E eu acho que eu já mostrei todos os decks ou algumas cartas deles. Então mais pra frente vem mais. O que eu estou usando agora é justamente uma versão do tarô mitológico. E aí tem uma história, que é a seguinte. Vou pegar do louco aqui, que é a da estrela, pronto. A carta da estrela nesse deck. Esse deck que eu estou usando agora, que são as cartas menorzinhas, na verdade as cartas eram grandes. E elas estão ligeiramente amareladas no fundo, porque o fundo é todo branco, e eu usei muitos arcanos maiores. E tava com a borda aqui pra morrer, de tanto que eu usei os maiores. Foi presente da Lívia, uns 20 anos atrás. Então você vê, olha como ela já tinha dado a deixa pra eu tomar vergonha na cara e seguir por aí. E aí o que eu fiz? Ele é exatamente igual, quer dizer, na verdade não o acabamento da carta, não a fonte lá em cima, mas a estrutura da carta em si é exatamente igual a dessa versão nova que eu tenho, que é a de alguns anos atrás, uns 5 anos atrás, mas eu comprei uns 2, 3 anos atrás, se muito. Queria achar a mesma carta para comparar, mas eu acho que eu não vou conseguir. Achei um jeito de passar rapidinho aqui, peraí. Pegar a Rainha de Espadas, porque ela é legal. A Rainha de Espadas é de boas. A Rainha de Espadas nesse deck é Atena, que é só a minha deusa favorita da mitologia grega. E, assim, vocês vão ver, olha, a carta cabia basicamente aqui dentro, porque ela era um pouquinho maior. Mas o que eu fiz? Eu recortei as bordas, recortei exatamente o quadro da imagem e usei um arredondador de cantos aqui para poder fazer o acabamento. E ficou só a figura, que pra mim tá de boas, porque como é um deck que eu conheço, eu consigo usá-lo. E, por exemplo, a carta da estrela aqui. O que é a carta da estrela no tarô mitológico? Essa daqui é Pandora. Essa é a caixa com os males do mundo. E ela deixa os males escaparem, mas surge a esperança. Então, também tem tudo a ver com isso. Amo essa carta, esse deck. E sim, ficou lindo demais, né? Eu achei muito legal também. Eu acho que eles deviam lançar uma versão desse jeito. Eu super compraria, porque essa versão recortada aqui, ela agarra um pouquinho, mas o verniz dela é meio plastificado. E aí já me deram a dica de passar talco, mas eu ainda não comprei talco para passar. E eu não vou botar tipo talco de sapato, né? Talco de usar em chulé pra carta de tarô. Então, tadinha, ela merece um talco melhor. Ai, que mais? E sim, Lívia, saiu o conselho de movimentação, mais movimentação numa semana de eclipse. Talvez movimentação no sentido de não ficar parado e de saber como reagir ao que acontece, que também é um dos significados do 8 de paus, de saber exatamente o que responder e como e quando responder. O que mais? Deixa eu ver, não tem mais perguntas, mas se vocês quiserem mandar alguma coisa aí, fiquem à vontade. Deixa eu achar a minha carta da estrela nesse daqui, que aí eu mostro ela em todos os decks. Acho que vale a pena. A nova versão do tarô mitológico é basicamente a versão antiga, só que melhorada, porque o toque dele é muito bom, ele não é exatamente invernizado, ele é semi-brilho, e ela desliza bastante para tirar a carta, é muito bom.
para embaralhar principalmente. Mas fora isso não tem tanta diferença mesmo não. Eu acho linda a carta da sacerdotisa nesse deck. Sacerdotisa, que é a representação da lua. Ela tem até o símbolo da lua aqui na tiara dela. Olha como o livro está flutuando. Você vê a sabedoria oculta. Como é que ela faz esse livro flutuar? Só ela sabe. A chama do conhecimento brilhando aqui também. A lua guiando lá no fundo. Tem uma versão mais nova ainda do mitológico. Quanto desenhista aí eu não conheço não. Só sei desse que a gente tem. Que pra mim já é o bastante, porque é linda. A estrela nesse daqui, de vampiros, é essa daqui. Olha que legal. Tem o brilho de uma estrela lá no fundo, alguém guiando por um caminho, e o símbolo de aquário aqui, ó. A carta é linda também, umas flores mostrando que nem tudo está perdido. E é isso. O que mais? Não mostrei a carta da estrela nesse daqui do holográfico, que é baseado no Rider-Waite. Ó, a carta da estrela. E é curioso porque nem de noite tá. Mas enfim, um pé na água, um pé na terra, mostrando que ela tem que estar com razão e emoção balanceados. As estrelas guiando o caminho também. E aí eu lembro da aula do Gui, do Tarô Nosso de cada dia. Inclusive busquem lá o curso na Udemy, ou Udemy, porque ele fala muito legal dessa carta, falando que possivelmente aqui está mostrando que o Sol é uma estrela que nos guia, e aqui são os planetas pessoais também nos ajudando a entender essa jornada. E por que a personagem está nua na carta da estrela? Porque é a gente sem se vestir de outra pessoa, é a nossa essência falando. Que também tem muito a ver com Aquário isso, né? Aquele que tá nem aí para as regras do mundo porque prefere ser ele mesmo do que se perder nesse caos de pessoas que não sabem nem pensar. E é isso, gente. Já falta pouquinho para encerrar aqui, então para deixar gravado eu preciso parar antes. Então, qual a relação com a intuição do tarô com a intuição? Bom, tem o lado intuitivo na hora de jogar. Tem você, por exemplo, vê um desenho desse, pegando a carta da estrela como exemplo. Você entender o que a figura quer mostrar, você vê que ela também está derramando líquido aqui, como estava lá no outro tarô. Perceber que, apesar de estar tudo escuro, tem uma luz guiando, tem uma figura que te inspira. Se deixar levar por esse sentimento que está dentro da gente. Isso tem muito de intuição dentro do tarô. Falar sobre a lua também é um lado puramente intuitivo. A lua, no nosso mapa, né, ela é justamente essa conexão com o lado maternal também. Isso a Lívia pode falar muito bem sobre, porque basicamente o estudo dela na astrologia está principalmente voltado para isso. Mas é também todo o nosso lado emocional, que quando a gente tenta reprimir vem à tona. Como acontece com as marés, como a lua controla esse fluxo emocional, né? Ai. Bom, e é isso, gente. Vou me despedindo aqui para poder salvar essa live, certo? Muito obrigado e até a próxima. E farei mais também, para deixar. Agora como sai aqui? Não sei. Vamos descobrir. Será que é só no X?